Um senhor conhecido como João Caiana voltava para sua casa com sua família em uma estrada deserta, mas algo estranho aconteceu. Essa é a história da abdução da família Caiana, conhecida também como o caso Iturama, onde uma família inteira alega ter sido abduzida. Tudo aconteceu na data de 13 de dezembro de 2000. Uma família em um Fusca do modelo do ano de 71 voltava por uma estrada de terra à noite por volta das 10 horas. Nesse carro estava João Joaquim da Silva, conhecido também como João Caiana, sua esposa, que era professora, Dona Rosa da Silva, sua filha Magui e sua neta de 3 anos, Lavinha. Relatado pelo senhor Caiana que eles teriam ido até uma fazenda colher jabuticabas para fazer licor. Eles já teriam feito a colheita dessas frutas e estavam então no caminho de volta para casa. Sua filha Magui, de 19 anos na época, precisou abrir uma porteira para eles passarem com o carro. Após isso, ela voltou para dentro do carro e eles continuaram o caminho. Porém, somente alguns metros à frente, ela alerta os outros dentro do carro que ela estava vendo duas luzes muito fixas do lado direito da estrada. De início eles acreditaram que poderia ser um avião, mas logo perceberam que tinha algo estranho. Aquilo parecia ser uma nave. E à medida que eles avançavam pelas estradas, as luzes começaram a ficar mais intensas e eles começaram a sentir frio. Então o senhor João Caiana relata que nesse momento ele colocou os faróis baixos no carro e piscou 2 vezes. E foi nesse momento que aquelas luzes ficaram extremamente fortes, então ele decidiu parar o carro. Ele pede para sua filha que imediatamente fechasse os vidros do carro, mas ela diz que as luzes já os tinham alcançado. O senhor João ia sair do carro, mas a sua mulher deu um grito, pois do seu lado da janela ela estava vendo um ser estranho. E nesse momento ele também avistou outra criatura do seu lado do carro. E assim que ele fechou a porta e foi trocar a marcha, ele sentiu um choque. A sensação era que suas forças estavam sendo retiradas e a sua filha acabou desmaiando. Mas ele firmou novamente no volante, pois ele precisava sair daquele local e ainda passar por cima de uma ponte. Mas ele percebeu nesse momento que o carro estaria flutuando, pois ele e sua esposa estavam vendo as copas dos eucaliptos por cima. E uma forte luz envolvia todo o carro. Toda a família, juntamente com o carro, estava sendo puxado para cima. Ele se lembra somente de ter visto uma escotilha se abrindo, várias luzes coloridas, e então ele também desmaiou. E quando ele acordou, ele relata estar sentindo muito frio e não entendia nada do que estava acontecendo. Mas lá embaixo ele conseguiu observar apenas uma estrada bem fininha e percebeu que o carro estava descendo. E no momento que o carro tocou o solo, o motor voltou a funcionar e os faróis acenderam. Mas luzes vermelhas e amarelas ainda piscavam. E o senhor João Caiana, com sua família, decidiu ir embora com o carro dali e foram imediatamente para o hospital. E nesse trajeto, sua filha acordou do desmaio. Eles teriam sido atendidos pelo médico Luiz Carlos Vieira, que estava de plantão nessa noite. Todos eles estavam com a pressão exatamente igual, 14/9, e todos estavam com os corpos bem gelados. E por enquanto era tudo o que eles se lembravam. Mas foi através de hipnose regressiva que a família conseguiu se lembrar o que teria acontecido nesse tempo perdido. E é relatado pelo senhor João Caiana que durante as sessões de hipnose regressiva foi descoberto que eles teriam ficado dentro dessa nave por cerca de 1 hora. Aquelas criaturas teriam feito uma espécie de cirurgia na cabeça da sua filha, coletado sangue da perna esquerda da sua esposa. Para a Lavinha, de apenas 3 anos, foi oferecido uma espécie de água que lembrava água suja que pediram para que ela tomasse. Depois ela foi colocada em um objeto que rodava e ela acabou vomitando tudo. E também foi feito nela alguma espécie de coleta na coluna e também no pé. E nele mesmo, no senhor João, foi feito um corte no abdômen, o que fez com que sua neta começasse a chorar. Então uma criatura pequena a teria levado para uma outra sala, onde ela teria tomado aquela espécie de água suja. Após isso, ele relata também que a sua cabeça foi aberta ao meio. Todos eles ficaram com algumas marcas que seriam da abdução, que foram fotografadas. Porém, em nenhum momento eles sentiram qualquer tipo de dor. É informado que a sua filha não gosta de voltar ao local e a sua esposa, quando vai com ele, fica extremamente nervosa. Ela também não gosta muito de falar sobre o caso. E na época a notícia acabou repercutindo muito na mídia por causa da história que eles teriam contado, o que fez com que eles acabassem sofrendo preconceito e também virassem motivo de chacota da cidade. Inclusive, é relatado que a casa deles chegou a ser apedrejada, o que não faz nenhum sentido as pessoas fazerem isso, porque eles apenas estavam contando a experiência que eles tiveram. Mas apesar da abdução ter sido um pouco traumático, o senhor João Caiana ainda diz ter apreço pelas criaturas e pelo assunto ufológico, e que por vezes ele ainda avista esses seres dentro da sua casa, e que sua vida mudou completamente para melhor após a sua experiência.
E essa foi de forma resumida a história da abdução da família Caiana na cidade de Iturama. E para você que gosta desse tipo de assunto, aproveita, não esquece de me seguir aqui na plataforma, que tem outros casos ufológicos também bem interessantes aqui no perfil.